na época como colaborador daquele grave acidente, se aquilo foi resolvido, ele não sabe. Ele continua usando o aeroporto sem saber se a medida necessária foi tomada. De tal forma que se um novo acidente ocorrer como aquele, a gente não pode chamar isso de imprevisível. Claro. A gente não vai poder falar isso como inevitável. Ou seja, como disse lá no Rio de Janeiro, com aquelas favelas, aquelas encostas, morros. é uma coisa, sabe, tem um livro muito, a Daniela que é a mais culta, aí tem um livro do Gabriel Garcia Marques, chama Crônica de uma Morte Anunciada. Aquilo é crônica de morte anunciada. É certeza que aquilo vai acontecer. Não tem outra saída. E se a gente perguntar para essas pessoas, olha, foi feito algum dado de prevenção? Eu não sei, mas eu preciso usar. Eu vou correr o risco. E assim a gente vai vivendo. Se a gente nota uma situação como foi dito aí, tem uma curva muito fechada, aquilo lá causou um acidente e matou 2, 3 pessoas. Alguma coisa foi feita depois daquilo? Provavelmente não. Eu não sei, mas eu continuo usando aquela via. De tal forma que se ocorrer de novo, eu não posso chegar e falar, olha, imprevisível. Já até ocorreu, para mostrar que aquilo é uma situação de risco. Então é uma coisa que se repete, sabe? Chega a dar um pouco a gente chega a chamar isso de estupidez, né? Porque é uma coisa tão óbvia que se repete todos os dias. E só quem está em contato, infelizmente, felizmente pela minha profissão, mas infelizmente pela área de atuação, pelo que a gente vê, a gente fala, puxa, de novo. Sabe, não é possível, de novo, outra vez, outro bêbado que saiu à noite aí com o carro e matou 2 e perdeu a perna, outra vez, sabe? Então, é uma coisa que se repete. E é uma que coisa vai reclamar irritante. Da sorte, inclusive, Exatamente. né? E você tem de ouvir isso, e né? vai Eu não dou sorte. E vai chamar isso de acidente, sabe? De algo acidental. E não é. Tem para a gente também coroar isso com um negócio de dados, no Brasil, a estimativa de vida de um brasileiro é de 73 anos, mais ou menos, né? O trauma mata as pessoas mais jovens. Existe uma conta que é feita nos países desenvolvidos, chama anos de vida perdidos. Isso é um indicador de saúde. Eu vou dar um exemplo da minha família, que deve estar me assistindo, até para não ter que pagar direito de imagem, direito de referência. A minha filha tem 8 anos, o meu pai tem 71. A expectativa de vida do brasileiro é em torno de 73 anos, na média, entre homens e mulheres. Meu pai e minha filha saem juntos de carro aqui em Marília. Imagina, não quero que isso aconteça, mas um exemplo, imagina que os dois agora estão dentro de um carro, se acidentam e morrem os dois. Quantos anos de vida meu pai deixou de viver? 2. 2 anos. E minha filha? Um monte. Certo. Então, isso é uma conta que tem que ser feita. O trauma mata as pessoas jovens. Na hora que mata os jovens, ele faz com que essas pessoas percam anos de vida. Quanto maior esses anos de vida perdido que uma doença provoca, mais impacto na sociedade ela tem. Ou seja, quanto mais jovem essa doença atingir, maior o impacto dentro da sociedade. Isso se mede pela quantidade de anos que a pessoa deixa de viver ao morrer dessa doença. O que depende, evidentemente, da expectativa de vida de um país, de um lugar, né, de uma nação. E o trauma, infelizmente, está matando essas pessoas na faixa dos 20, 25, 15, 30, de tal forma que ceifa dessa pessoa, tira dessa pessoa 40, 50 anos de vida. Isso é uma coisa muito grave. Nós estamos conversando com o Dr. Eduardo Lemos de Souza Bastos e estamos falando sobre uma doença chamada trauma. Ô, doutor, por que o acidente, e vamos só reiterar essa informação para o telespectador, né? O acidente ou o trauma virou uma doença? Então, ela acontece já desde há muito, né? Desde que se tem notícia, por exemplo, guerra é um trauma, né? Desde que o homem luta para sobreviver, que existe a situação de trauma. A ideia de doença como trauma, né, vem da possibilidade que as pessoas têm de estudar isso para poder identificar onde agir. Porque se isso continuar sendo catalogado como casos isolados, o seu primo, meu tio, o sobrinho dele, a vizinha dele, casos isolados, a gente não consegue ter uma ideia de como essa situação acontece. Então é preciso que o trauma tenha uma definição de doença para que as pessoas que trabalham em cima disso saibam como atuar.
Essa doença foi definida assim, atinge pessoas rígidas, né? É um trauma sem anestesia, uni ou multicompartimental, preferencialmente jovens, e numa definição de doença que existe, a palavra evitável aparece. Ou seja, é uma doença evitável, que atinge jovens, rígidos, sem anestesia, uni ou multicompartimental, enfim, né, de modo agudo e evitável. Então é preciso catalogar o trauma como uma doença com causa, tratamento, reabilitação, fator de risco, para que se possa identificar essa doença e intervir no ponto adequado. Que aqui, para mim, a prevenção, ou seja, intervir antes do trauma, é o ponto fundamental. Aliás, o senhor insiste em que prevenir continua sendo melhor que remediar. Sem dúvida. Só que não é mais barato que remediar. Né? Prevenir é melhor que remediar, mas ninguém diz que é mais barato. Custa dinheiro. É preciso investir em educação. E existe um outro entrave a respeito da prevenção, que ela não tem um resultado muito imediato. Né? Então, ela é um resultado para gerações. E é difícil você angariar essa simpatia, principalmente do poder público, para atitudes que vão demorar alguma geração para colher fruto. Então, atitudes da prevenção são dados muito rápidos e por isso funcionam mal. É preciso haver no país uma ideia de continuidade, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para minha filha, que tem 8 anos, pegar uma Marília, uma cidade de Marília com uma situação de prevenção melhor. Aí ela precisa dar continuidade para que os filhos dela peguem cada vez mais. Eu não consigo imaginar a prevenção para o ano que vem. Sabe, um dado impactante para 2011. Que é o que o governante gosta, né? Que é o que ele gosta. Eu não consigo imaginar isso, porque envolve educação. E você não muda o comportamento, né, a atitude educacional de uma população em um ano. Não tem como. Então é preciso haver esse investimento de médio e de longo prazo. Isso custa dinheiro. Isso tem que ter investimento. Doutor, por que a prevenção não é praticada na quantidade que deveria? É por causa do custo. Não precisa nem fazer a pergunta, né? Está aí a resposta. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque a gente quer resultado imediato. Né? Se a gente procurar uma sociedade organizada, seja pública ou não pública, a gente quer um resultado imediato. Eu quero fazer alguma coisa em 2010 e olhar a planilha de dados em 2011. E aí eu olho a planilha de dados em 2011 e não vejo algo... E aí a gente desiste. Ou então é o contrário, como acontece com o Código Nacional de Trânsito, a Lei Seca. Eu vejo um impacto